quanto você deve cobrar pelo seu serviço fotográfico? Essa é uma dúvida muito recorrente aqui no canal. Muita gente fica perguntando, cara, quanto que eu tenho que cobrar? Quanto que você cobrou por foto? Aquele tipo de serviço, como que você fez? Eu vou passar aqui para você algumas etapas que você não pode pular e dicas que você precisa levar muito a sério antes de começar a cobrar pela sua fotografia. Se você ainda não tem confiança suficiente para cobrar pelo seu serviço, não considere isso como um serviço, ou seja, não faça. Se você não tem confiança suficiente para cobrar para fotografar, não faça o serviço, nem vai. Porque tudo que é de graça, tudo que é feito de graça, as pessoas tendem a não valorizar. Se você trabalha de graça, é aquele papo, né? Eu faço o que eu amo. Quando você faz o que você ama, você topa trabalhar de graça. Eu fotografaria de graça, porque eu gosto do que eu faço. Mas isso é um erro. Por quê? Se você não põe valor no seu serviço, a pessoa que está recebendo o serviço também não vai valorizar. Eu tenho vários casos aqui de clientes que no começo eu fazia um monte de coisa de graça, né? Amigo, né? Parente, não, eu vou lá, leva a câmera, tranquilo. Essas pessoas não guardaram as fotos que eu fiz para ela. Demorou um tempão, elas vieram pedir as fotos de novo, eu já não tinha mais, aí ficaram falando mal de mim pelas costas. Então esse é um erro muito comum que a gente começa. Na verdade, o erro maior de quem é fotógrafo iniciante é comprar a câmera sem entender como ela funciona, sem entender nada de fotografia. Aí depois que a pessoa vai fazer o curso, né, depois que ela vai aprender. Então esse é o erro primordial, comprar a câmera sem saber usar. E depois que comprou a câmera, ficar fazendo um monte de coisa de graça, beleza? Não faça trabalhos de graça, ok? Se você for fazer um trabalho de graça, que seja no mínimo uma permuta. Vai fotografar comida? Pelo menos você vai ganhar aquilo que você está fotografando. Você vai fotografar roupa? Pelo menos você vai fazer ali uma publicidade. Você pode trocar com a pessoa a publicidade, fazer divulgação. Eu divulgo o seu trabalho, você divulga o meu. Aquela pessoa vai querer que você capriche, porque você vai estar fazendo o marketing da empresa dela, e você também vai se sentir pressionado para caprichar, porque você quer que falem bem do seu trabalho. Então, se for para trabalhar, trabalhe cobrando um preço, no mínimo, simbólico, ou não faça. Tá, Wilker, mas como é que eu vou aprender? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou praticar? Wilker, como que eu faço fotografia de festa de aniversário? Muito simples. Vai trabalhar com um fotógrafo que faz festa de aniversário. Vai de segundo fotógrafo. Ou assiste uma videoaula, faz um curso, treina dentro da sua própria casa. Cria ali um ambiente onde você possa treinar. Coloca as pessoas no ambiente. Todo um treinamento ali antes de você sair para fotografar. A dica que eu dou aqui de você trabalhar para um profissional de fotografia é a coisa mais justa que você pode fazer, tanto com você quanto com as pessoas que estão ao seu redor, que vão contratar o seu trabalho. Porque se você não faz ideia de como uma coisa funciona, como você vai trabalhar com aquilo? E pior, como eu já fiz, testar um monte de coisas no dia do atendimento. Hoje eu vou testar isso no serviço do fulano. Hoje eu vou testar aquilo no serviço do ciclano. Cara, isso é um teste. E um teste, ele tem 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. Então, se der errado, o que você vai entregar para o teu cliente? Então, antes de você começar a se preocupar com quanto você tem que cobrar, primeiro você precisa aprender a trabalhar, entender o valor das coisas, quanto custa isso, quanto custa aquilo, que tipo de equipamento eu estou usando, que tipo de cliente que eu vou atender. Você precisa tornar realidade o que você está pensando. Então, antes de você sair aí para querer já trabalhar, atender clientes, poxa, eu vou fazer um aniversário lá, eu vou cobrando. Ah, não, acho que eu não vou cobrar, não, vou de graça. Cuidado com isso aí, tá? É uma dica que eu dou. É claro que você vai ter as suas experiências, né? Você vai ter o seu método de fazer as coisas, né? Você vai desenvolver o seu trabalho, mas muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque você pode se queimar, você pode se frustrar. E é aquilo que eu disse no começo, as pessoas não valorizam aquilo que é de graça. Bom, você já passou aí pelo período, né, de experimentação, já entendeu como é que é, já treinou bastante, já fez bastante experimentos e conseguiu chegar numa fotografia onde ela pode ser replicada, um método que pode ser replicado. Você vai usar o flash para cima, vai rebater, vai usar ISO 100, ISO 200, ISO 500, ISO 1000... Você vai usar flash speedlight, vai usar softbox, você já encontrou o jeito de fotografar, você já entendeu como se fotografa
uma festa, um exemplo. Você já entendeu como se fotografa um evento. Aí você fala, poxa, agora realmente eu quero trabalhar com isso, eu quero ir para o campo, eu já entendi como funciona. O que você vai fazer? Você vai estudar os seus custos. Você vai ver quanto custa o seu equipamento, quanto custa o software que você vai usar, se você fez investimentos em computador, se você fez investimento em lente, se você vai pôr seu carro para rodar, se você vai gastar com deslocamento, quanto tempo você vai se dedicar para esse trabalho. Baseado nessas informações, você vai anotar tudo isso num papel. Poxa, para fazer um ensaio externo, eu vou gastar R$50 de gasolina, porque é lá não sei aonde, eu vou ficar disponível para essa pessoa durante 2 horas e meia, então eu tenho que fazer uma conta para saber o que compensa mais para mim. Eu cobro o deslocamento e vendo as fotos unitárias? Pronto, você já chegou num valor. O que seria um valor de foto unitária? Eu não posso precificar o seu trabalho, mas para facilitar para você entender melhor. Um exemplo, poxa, eu vou cobrar R$20 por foto, certo? O deslocamento, mais R$20 por foto. Você delimita uma quantidade de fotos para o cliente, né? Porque senão o cliente vai fazer você rodar, gastar gasolina e fazer toda aquela loucura e falar, poxa, eu quero ficar só com 3 fotos. Então assim, você vai lá e delimita uma quantidade, ó, é R$20, 5 fotos, R$20, 10 fotos, só que aí na sessão você fotografa livremente e depois você cria aí um link e envia essas fotos para o cliente, pede para ele escolher. Obviamente você vai colocar a marca d'água, porque senão o cliente vai baixar as fotos e você nunca mais vai ver o dinheiro, que isso pode acontecer, comigo já aconteceu várias vezes. Então o que você vai fazer? Bota a tua marca d'água, especifica um valor. Wilker, então a partir de agora eu vou cobrar R$20 por foto. Não, você não vai cobrar R$20 por foto, isso aqui é um exemplo, certo? Você pode cobrar R$50 por foto, R$100 por foto, R$1.000 por foto. A grande questão é, que a gente vai entrar agora em mais um ponto. Quanto o cliente enxerga de valor na sua fotografia? Quanto o cliente acha que vale o seu trabalho? Se você está começando agora, as pessoas vão vir até você por causa do preço. Ponto. Até você por causa do equipamento que você usa, por causa dos vídeos que você faz lá no seu Instagram. Elas não vão vir até você porque você é um gênio da fotografia, sua fotografia é linda, desfoque de fundo, composição, regra dos terços, né? Faz toda aquela coisa linda, né? Não, as pessoas não vão vir até você por causa do que você está fotografando, da sua expertise. Elas vão vir por preço, tá? É refúgio dos outros fotógrafos. Aceita isso, você está começando, então tudo bem. Baseado no preço, você vai, óbvio, entender como tudo isso funciona, né? Vai fazer ali pelo menos um estudo de mercado, saber a média em que os outros profissionais estão cobrando, para você entender mais ou menos o que é o ideal, o que é justo para você, o que é justo para o cliente e justo com os demais profissionais. Porque se você entrar nessa pira de que eu tenho que fazer barato, eu tenho que fazer barato, eu tenho que fazer barato, você vai depreciar o mercado, entendeu? Então você vai atrapalhar os seus amigos fotógrafos, porque você vai estar cobrando um preço muito abaixo, você vai estar prejudicando muito os outros fotógrafos. Então você tem que ter muito cuidado com isso aí também. Então o que você vai fazer? Vai fotografar, beleza, já cheguei num valor, agora eu preciso entender se o cliente entende que o meu trabalho custa isso. Um trabalho caro demais pode ser complicado, porque de fato o cliente pode não entender por que você está cobrando aquele valor e acaba não fechando o trabalho com você. E barato demais também vai causar uma confusão na cabeça do cliente, porque ele pensa, poxa, uma cobertura de casamento custa em média R$3.500. Esse cara tá me cobrando R$500? Então ele também não vai fechar se você cobrar barato demais. Então você precisa entender os seus custos e entender se o cliente está enxergando valor no seu trabalho. O seu trabalho ele já pode ser precificado, as pessoas estão querendo isso, então você tem que pensar nisso também. Outro ponto muito importante, você precisa entender quem é o seu público-alvo. Você vai fotografar para quem? Primeiro, é normal, a gente vai ficar dentro da nossa bolha, amigos, parentes, completamente normal. A gente vai ter que passar por isso, tudo bem. Depois que você já passou pela bolha, que você furou a sua bolha, você vai começar a atender os clientes de verdade, que são as pessoas que reclamam, que são as pessoas que criticam, que são as pessoas que pedem muito desconto e são as pessoas que te incomodam nos horários que você queria estar descansando. Então, essa é uma ideia
de cliente, certo? Não são todos que são assim, mas alguns são. E você vai ter que lidar com isso. Porque quando você está fotografando para seus amigos, seus parentes, o nível de cobrança dessas pessoas vai ser muito razoável. Tudo que você fizer vai estar legal. Porque são pessoas que gostam de você, né? Pessoas que curtem você. Então elas não vão criticar seu trabalho, elas não vão exigir de você. Mas a partir do momento que você for atender clientes, aí a coisa vai mudar mesmo. Principalmente prazo. Hoje com a fotografia digital e as redes sociais, as coisas acontecendo muito rápido, você tem que entregar rápido o seu trabalho, você não pode ficar enrolando, tá? A não ser que você seja um gênio, que as pessoas esperem um ano para você entregar o trabalho, que eu acho que é muito difícil. Então, voltando sobre saber quem é o seu cliente vai ser o refúgio de outros fotógrafos, né? Provavelmente você vai estar inserido numa realidade, se for igual à minha, você vai estar numa realidade de cliente C, cliente D, cliente B, né? O cliente classe A, classe média alta, vai demorar um pouco para chegar em você. Por quê? Porque geralmente são clientes muito exigentes, que choram muito preço, tá? Os clientes classe média alta, classe alta, eles são os que mais pechincham, certo? Cliente classe B, classe D, classe C, eles não pechincham tanto, mas eles gostam muito de formas de pagamento. Então você tem que entender bem essa realidade e ser muito, muito realista consigo mesmo. Não se iluda, não se iluda. Ah, porque agora eu tenho uma câmera legal, porque eu sou amigo do fulano, sou amigo do ciclano, fulano de tal que é muito influente, vai me levar para fazer uma festa de aniversário da filha. Não, o cara não vai te levar, tá? Ele não vai te indicar. E tudo bem, seja maduro, beleza? Com esse negócio aí de entender o seu público, certo? Agora, se você já está inserido numa classe média, né? Você já é de uma outra realidade, pode ser que aconteça sim, das pessoas te darem a oportunidade, mas eu acho um pouco difícil. Então, já venceu todas essas etapas, agora é a hora de você valorizar o seu trabalho. Você vai fazer uma curadoria do que você fez de melhor nesse percurso árduo e difícil que você fez. Você vai selecionar os seus melhores trabalhos e você vai começar a aumentar o seu ticket. Como que você aumenta isso? Fazendo o cliente perceber que o seu produto agora é mais caro. Por quê? Porque agora você tem mais conhecimento, você tem menos tempo, a sua agenda agora está um pouco mais cheia, você já está podendo escolher trabalhos. Então você vai valorizar o seu serviço. Como que você valoriza o seu serviço? Primeiro, fazendo conteúdo. Quem não é visto não é lembrado, e quem não tem grana para gastar com anúncio pago, né, com tráfego pago, quem não tem grana para isso, tem que investir em conteúdo. Você tem que fazer conteúdo. Faz stories dos seus ensaios, leva um assistente com você para gravar você trabalhando, você fotografando aniversário, casamento. Tenha sempre alguém com o celular te filmando e mostrando você trabalhando. Não tenha medo de vender o seu serviço. Os fotógrafos sofrem muito de uma síndrome chamada síndrome do popstar. Ele acha que todo mundo se importa com ele, que todo mundo sabe o que ele está fazendo, que todo passo que ele der, todo mundo vai ficar sabendo. Não, ninguém está sabendo, ninguém sabe o que você está fazendo. Tá? Se você não publicar, as pessoas não vão saber, elas não vão perguntar. Se você sumir, elas também não vão te mandar mensagem. Então você tem que estar sempre querendo ser lembrado. Não tenha medo de vender o seu serviço, porque às vezes você fotografa bem, você investiu no equipamento, mas você tem vergonha, você tem medo de vender. Então, se você tem medo e tem vergonha, você vai vender a câmera e comprar um PlayStation 5. Crie pacotes e se comunique bem com o seu cliente. Criar pacote é você ter um preço muito alto, um médio e um barato. Você nunca vai fechar o barato logo de cara e nunca vai fechar o mais caro logo de cara. Por isso que você tem que ter um intermediário. Quando eu falo de muito caro, médio e barato e comunicação com o cliente, cara, essa parte de comunicação é extremamente importante. Depois que eu comecei a fazer reuniões com os meus clientes, eu comecei a fechar muito mais contratos. Por quê? Porque a gente tem uma linguagem muito fria quando a gente conversa no WhatsApp. A gente tem medo da pessoa chegar e, né, vai ficar pedindo desconto, não sei direito o que eu falo, não sei direito o que eu faço e tal. Então, se você convidar a pessoa para uma reunião, a coisa muda de figura. Wilker, mas eu não tenho escritório, cara, não tem aonde eu atender a pessoa. Vai num restaurante legal, numa lanchonete legal, num posto. A gente vai muito em conveniência de posto de gasolina. A MPM tem umas mesinhas reservadas muito legais que você senta ali, toma uma água com gás, paga um cafezinho pro seu cliente para conversar. Então, quando você conversa de maneira clara, objetiva e mostrando para o cliente por que o seu serviço custa X e não Y, ele
com certeza vai querer fechar o trabalho com você, mesmo que às vezes você seja até um pouco mais caro, porque o cliente vai se sentir mais respeitado, sabe? Poxa, o cara fez questão de falar comigo. Pode acontecer do cliente não fechar? Pode acontecer do cliente não fechar. Se você for descuidado, né, como eu já fiz muitas vezes, né, meio relaxado, não escuta direito o que o cliente está falando, não anota o que o cliente está falando, o cliente está falando, está mexendo no celular, o cliente está falando, está olhando para a rua, está olhando para cima, ou pior, você vai fazer uma reunião com o cliente e na verdade o cliente vira o seu espectador, você fala que nem um louco, fica 2 horas na cabeça do cliente, né, não deixa o cliente nem respirar. Né? Acaba a reunião, você não lembra nem o nome do cliente, porque você falou, a pessoa não conseguiu explicar nada, aí ela vai fechar com outro fotógrafo, porque o cara ficou quieto e ela falou o tempo todo, o cara anotou os pontos principais, expôs um monte de coisa para o cliente, das informações que o próprio cliente passou, e a pessoa acaba fechando com outra pessoa, e você que ficou lá dando um discurso, bancando o Faustão, perdeu o cliente. Você tem que trabalhar em cima de pacotes, tenha sempre, no mínimo, 3 opções para fechar com o seu cliente. Porque se ele reclamar do preço, você tem uma opção mais barata, mas nunca vai direto na barata. Não. E outra coisa, pelo amor de Deus, nunca diga para o cliente, eu tenho um pacote mais caro, um mais ou menos e um barato. Nunca diga isso. Porque quem define o valor das coisas, se é caro, se é barato, é o cliente. Às vezes você está querendo vender um serviço barato para uma pessoa que tem potencial de pagar caro no seu trabalho. A pessoa às vezes realmente gosta da sua fotografia, mas ela não vai te falar isso. E a única forma de você saber isso é você deixar a pessoa falar. Deixa ela julgar se é caro ou barato. Se você fala, ah, não porque é barato, não porque é caro. Cara, põe uma coisa na tua cabeça. Ninguém gosta de ser chamado de pobre e ninguém gosta de comprar produto barato. Ninguém gosta. As pessoas compram porque acham que estão fazendo vantagem. Uma vez eu comprei um anel de R$45 porque eu achava muito barato. E eu conversei com um amigo e ele disse, cara, esse anel no fornecedor, ele custa R$5. Então, sabe, essa coisa de valor e preço é algo muito distante, é muito distinto. Então, assim, a gente precisa ter cuidado com isso. E quem define quem é barato é caro, o que é barato e o que é caro é o cliente. Se você quer fazer um curso de fotografia, aqui na descrição do vídeo tem um link. E comprando esse curso, você obviamente vai ajudar o canal. Agora a gente também tem uma área de membros aqui no canal. Se você quiser ser membro, quiser apoiar financeiramente o canal, você também pode. Estou estudando a possibilidade do canal ter uma lojinha. Lá na comunidade do canal tem umas canecas, se você quiser dar uma olhada lá, né? Isso está em fase de experimentação. Estou procurando também empresas que queiram patrocinar o canal, né? Uma empresa que seja a cara do nosso canal, que seja conteúdo voltado, equipamento voltado para iniciantes e de preferência Nikon, essas câmeras mais antigas, que são as que eu tenho mais familiaridade. Beleza? Então se você aí tem uma empresa, tá a fim de patrocinar aqui o nosso espaço na internet, eu estou à disposição para conversar. O meu e-mail tá aí na descrição, beleza? Então é isso, galera. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau!